Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do PCM, a segunda deste ano e não é por ser a segunda, mas hoje vamos voltar a subir pelo Douro acima. A semana passada estivemos em Taboaço, hoje vamos mais até ao extremo oriental da nossa região, vamos até Freixo de Espada à Cinta. Boa noite, Luís, e hoje o programa foi escolhido por ti. Isto é uma vez um, outra vez outro, para a semana sou outra vez. Só para te avisar. Possivelmente, ainda não está combinado, por isso. Pois não, mas não já te estou a avisar. Mas isso quer dizer alguma coisa? Não. Ou queres que eu diga também ao nosso convidado que tu não gostas de ter políticos no programa? Já sabia que ias dizer isso, por isso é que eu aproveitei. Contudo, o político que hoje trazemos, antes e mais importante que isso, tem uma história, que é esta história que nós queremos conhecer, porque estamos a falar do Presidente de Câmara mais novo da região, disso não há dúvidas, e provavelmente um dos mais novos do país, não é assim, Nuno? Sim, mais do que até ser novo, o importante é a forma de trabalhar e a capacidade de trabalhar. Antes de mais começar até a responder propriamente à pergunta e fazer a introdução, desde já agradecer o convite à Rádio Universidade FM, porque de facto é aqui que começa tudo para o futuro não só da região, mas também do país. Porque por vezes é nas universidades que há massa crítica para colocar em causa e para pôr ao serviço de toda esta região. E de facto, quando ouvia este diálogo tão acalorado entre os dois, deixem só que diga, quando dos políticos, de facto, aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje é mesmo política, vocês também fazem política diariamente, e a política cada vez mais nós temos que quebrar esse tabu. Esse tabu deve ser visto como a política serve para servir a população e não para nos servirmos da população. Tal como a rádio serve para servir a população, não para servir da população. Por isso, estou certo que gostará sempre de fazer política e de políticos, com certeza. Estamos esclarecidos? E nesse aspecto, deixe também que diga isto, com toda a franqueza e clareza. Eu tenho um orgulho enorme em estar na política e ser político, desde que ela seja feita com transparência e seriedade, não há nada mais novo do que isso. Em relação à questão de ser um dos mais novos do país, de facto... Veja isso como uma inspiração. Claro que sim, claro que sim. E vamos falar disso já a seguir, porque cada vez há menos malta nova a interessar-se pela política. É verdade, e também cabe a cada um de nós fazer esse papel e também acreditar piamente naquilo que queremos para o nosso concelho e para a nossa região. E por vezes nós temos de sair da nossa zona de conforto e ir atrás daquilo que realmente queremos realizar, daquilo que queremos trabalhar e projetar. O concelho que eu presido, e tinha orgulho de presidir, que é Freixo de Espada à Cinta, que é somente uma das portas da Europa para Portugal, que fica a 5 minutos de Espanha, é do interior do país. E mais do que falar do interior do país, nós temos que praticar o interior do país. E muitas vezes fala-se muito do interior, mas depois não se cria políticas proativas para o interior. E está na altura de mostrar que o interior não tem que fazer o papel de coisa nenhuma, mas tem que sempre fazer o papel de afirmação pela positiva. E é isso que cabe a cada um de nós fazer no nosso dia-a-dia. Em relação à questão da juventude, espero ainda estar muitos e longos anos ao serviço da nossa população e da nossa região, mas aquilo que me move, sobretudo no cargo que eu desempenho, é poder fazer aquilo que mais amo, que é o meu concelho, desenvolvê-lo. E quando eu fui levado a escolher entre estar lá embaixo em Lisboa, no Governo Central, que estive lá nos últimos anos, nas últimas 2 legislaturas, decidi vir para Freixo de Espada à Cinta, e logo essa questão nem sequer se pôs entre optar por o Governo ou optar por uma Câmara Municipal. E vamos acabar aqui, porque senão vai-nos fazer a entrevista toda antes de nós começarmos. Muito bem. Não havia melhor teaser do que aquele que o Nuno acabou de fazer. Muito bem. Deixou-nos o resumo daquilo que vamos conversar já a seguir. Panha daí que eu acho que há políticos que valem a pena. Nuno Ferreira é um dos mais jovens presidentes de Câmara da região. Lidera Freixo de Espada à Cinta, o concelho mais oriental do Douro. Tem uma licenciatura em Educação Física e um mestrado em Educação Social. Passou pelos gabinetes do governo e esperou a sua oportunidade para liderar a terra que o viu nascer e crescer. Hoje está no PCM para nos falar da sua experiência como Presidente da Câmara e agora sim, bem-vindo. Disse numa entrevista... Nós já vamos voltar a todos esses temas que o Nuno levantou. Disse numa entrevista ao Viva Douro que os momentos com a família ficam em segundo lugar quando se entra na política. Sabendo isto, a priori, o que é que o motivou na vida política?
Indo já à sua questão e respondendo diretamente, mas antes fazendo uma pequena correção. O meu mestrado não é em social, é sim em educação especial, não é? Cognitivo e motor e também pós-graduação. E também aí foi uma das questões que me motivou, era poder fazer a diferença junto das pessoas com necessidades educativas especiais através da educação física. E agora sim, indo à sua questão. A família, o seu alojamento, todos nós temos a nossa família no nosso dia-a-dia. E todos nós temos a opção que tomamos do caminho que queremos traçar e que queremos delinear ao longo do nosso percurso de vida. E, efetivamente, estaria a enganar quer as pessoas que nos estão a ouvir, quer também quem votou em mim, quer no meu executivo, se eu dissesse que a família não ficava em segundo lugar, porque efetivamente fica. E a prova viva disso é que, a partir do momento que eu escolhi este caminho, a família ficou em segundo lugar, completamente. Já quando estava anteriormente no governo e agora enquanto Presidente de Câmara. Aliás, porque é público e eu costumo bastante guardar a vida privada, a própria política e também o desgaste levou a que eu também me divorciasse muito cedo. Também derivado, e aqui mais uma vez está a questão da família em segundo lugar. E não, com isto não estou aqui a dizer que é o caminho correto, é o caminho que eu escolhi e que acredito piamente em fazê-lo. E o facto de acreditar piamente em fazê-lo exige dedicação àquilo que nós estamos a traçar. Porque eu não acredito que ninguém queira ser Presidente de Câmara consiga estar apenas das 9 às 5h30 numa Câmara. Isso é impossível. Nem faz sentido. Poderá estar, mas depois pode ter o resultado que teve a Câmara de Freixo nos últimos anos, que ficou completamente ao abandono e ficou completamente numa situação financeira deplorável. Isso não é correto. Nós já nos dedicamos à causa e acreditamos naquilo que estamos a fazer, ou então não vale a pena. Aliás, um Presidente de Câmara deve dar o exemplo. Deve dar o exemplo, não é chegar tarde ao trabalho. Deve ser o primeiro a entrar na Câmara Municipal. Eu todos os dias, às 8h20 da manhã, 8h30 mais tarde, estou a entrar na Câmara Municipal e não tenho hora de saída. Se me pergunta se é de boa vontade que eu faço isso, sim, é. Porque sei que se não houver dedicação, se não houver o know-how de trabalhar em prol do município e querer estabelecer o rumo certo, não é com pouco tempo que isso se faz. E aqui sim, a família fica claramente em segundo lugar. E há um lado da família que, infelizmente, que é mesmo assim, que infelizmente sofre por quem está na política, não só eu, como também qualquer um que seja político. Primeiro, porque além do tempo que não passamos juntos, fica em segundo lugar esse mesmo tempo. Segundo, porque somos sempre alvo, quem está nesta vida pública, nos cargos públicos, tem que estar sujeito à crítica construtiva, à destrutiva e saber lidar com isso da melhor forma possível. E terceiro, onde a família fica em segundo lugar, há sempre a consciencialização que eu tenho para mim próprio, mas isso é uma narrativa de vida que todos os cargos são de passagem. Seja no governo, seja na Câmara, seja em associações, em rádios, enquanto estivermos nesses cargos devemos dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor. E sempre com um propósito que é fundamental, estar sempre de cabeça bem levantada e com consciência tranquila que estamos a fazer o melhor em prol daquilo que estamos a executar. E também vou ser muito franco, foi debatido há pouco tempo o orçamento para a Câmara Municipal. Foi a primeira vez que foi votado favoravelmente por 5 elementos do Executivo. Com isto, o que é que eu quero dizer? Eu não quero que o orçamento do município, e vai de encontro à sua pergunta, não quero que seja realizado a 100%. Seria utópico. Se fosse a 100% é sinal que não se fazia nada. Eu quero sempre que o município de Freixo de Espada à Cinta, na nossa governação, que ande nos 75%, 85%, que é sinal que evolui. E todos os funcionários do município, e aqui também, que acaba por ser a família, têm que ter capacidade para assumir as responsabilidades e não terem medo de errar. E se nós olhamos para a família, que é uma palavra demasiado forte, é tal como a amizade, não se compra conquistas ao longo do tempo. Se nós olhamos para a família, temos então que ter a base bem estruturada. E hoje, já que toca no assunto da família, eu tenho um orgulho tremendo na minha família. Tenho um orgulho tremendo nos meus pais, nos meus irmãos, em quem me acompanhou em todo o meu percurso, porque essa é a base, está sempre lá. Nos momentos menos bons são eles que lá estão. Nos momentos bons estão lá sempre de salvaguarda, porque nós temos que ter a capacidade de lidar sempre com os momentos menos bons. Com os bons é muito fácil qualquer Presidente de Câmara ou um membro do Governo se deslumbrar com o poder. O poder é efêmero. Nós, o poder, devemos saber partilhar com todos aqueles que nos rodeiam. Nomeadamente, enquanto Presidente de Câmara, com o meu Executivo, que também considero família, quer a minha Vice-Presidente da Câmara, Ana Luísa Pereira, quer o meu vereador, Pedro Vicente, que confiei escrupulosamente e, sobretudo, com o máximo empenho e dedicação, por confiar neles e delegar neles também pelouros, para não serem apenas e só, como algumas autarquias, perdoem a expressão, falando abertamente, serem meras figurantes de estar lá
não são nenhum bibelos, foram eleitos tal como eu fui e serem para liderar também. E um executivo tem que ser uma equipa. Eu jamais irei fazer uma governação centralizada em mim próprio. Não gosto disso. Eu acredito que um executivo deve ser liderado por o executivo no seu todo e o Presidente de Câmara deve dar sempre a cara quando são os momentos menos bons e não nos bons. Temos de fazer o inverso de uma vez por todas e assumir que a política se faz no dia a dia e sempre com a máxima transparência e seriedade com as pessoas, porque as pessoas estão fartas do estigma de promete e não cumpre. Não vale a pena isso. Pode-se fazer, faz. Não se pode fazer, não se faz. Já chega de ilusão. Agora é a hora de afirmação e de coisas concretas e realistas. É tal como questão do orçamento. Eu quero um orçamento realista, não quero um orçamento ilusionista. Na família, voltando à questão, eu quero sempre uma família ao meu lado realista, que tenha a capacidade de dizer sempre quando eu estou errado e não quando estou certo. Porque para dizer que eu estou certo, há muita gente para dizer que estou certo. Por isso, olha, até vou cometer-me em confidência. Quando o meu executivo está reunido e concordamos logo esteja à primeira, eu digo sempre para voltarmos a debater o assunto. Tem que haver discussão. Até para ir mais ao fundo da questão e depois sim, depois está maturada a decisão, aí sim, avançamos em frente. E sim, a família é a base de tudo. Nuno, há pouco já referiu que esteve com cargos ligados ao Governo antes de chegar à Câmara Municipal e antes de concorrer neste mandato que venceu. Esteve como adjunto do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, também como chefe de gabinete em regime de substituição. Estava em Lisboa. Porquê voltar a Freixo de Espada à Cinta quando já se percebeu que gosta de política e que gosta da vida pública? Se calhar se tivesse ficado por lá podia ter seguido uma carreira diferente. Não haverá nunca nada melhor do que a carreira que seguirmos em defesa do nosso território. Isso é ponto assente. E não há dinheiro que pague isso. Efetivamente, e falando objetivamente consigo, cara a cara, olhos nos olhos, o mais viável e o que seria do senso comum seria continuar em Lisboa e fazer o percurso normal que a seguir seria chegar a outros cargos. Mas nunca haverá nada na minha vida que seja um cargo mais nobre do que ser Presidente de Câmara do meu Conselho e poder mudar as vidas e, sobretudo, o know-how do meu Conselho e o desenvolvimento do meu Conselho. Ou eu acreditava piamente que conseguíamos desenvolver o nosso Conselho, eu vou ser franco, eu amo demasiado o meu Conselho para não o desenvolver. E por isso mesmo foi sair da zona de conforto salvo seja, porque era outro cargo, era outra autonomia, eram decisões a nível nacional, mas hoje nós tomamos decisões a nível local e que têm um impacto, sobretudo, no nosso Conselho. Hoje, Freixo de Espada à Cinta, passado um ano, ou seja, 14 meses de mandato, mudou a imagem de Freixo de Espada à Cinta. Hoje fala-se Freixo de Espada à Cinta pelas boas razões. Hoje Freixo de Espada à Cinta é um Conselho apetecível, é um Conselho desejável. Aliás, prova disso é que nós já este ano, passou, 2022, que ainda é muito recente, 2023, ganhámos o prémio Autarquia do Ano no Lisbon Eco Awards, em Lisboa, com a Seda. Por isso, há aqui já um trabalho de base muito que foi feito e que leva cada vez mais àquilo que nós pretendemos. Por isso, quando me questiona o estar no governo, ter exercido esses cargos e agora vir para o meu Conselho, faço com todo o gosto e com todo o amor ao meu Conselho, porque não há nada mais nobre do que isso. O Nuno disse que ama demais o seu Conselho para o poder abandonar. Mas às vezes é inevitável abandonar o que amamos ou não? Com toda a franqueza. Às vezes será inevitável, mas antes desse inevitável, cabe-nos a cada um de nós não fugir àquilo que traçamos e se não cedermos às tentações de ir para lugares supostamente que seriam mais altos. Neste momento, o lugar mais importante, e que será sempre mais importante, é o Presidente de Câmara. É o Presidente de Câmara do Conselho de Freixo de Espada à Cinta. Era um desejo que tinha. Era um desejo que tinha e, sobretudo, é algo que já vem desde há muito tempo esta parte. Também, com toda a franqueza, também há uma tradição familiar. Tradição no sentido de servir a causa pública. Sim. O meu avô foi 20 anos Presidente da Junta de Freixo de Espada à Cinta, o meu pai foi mais 20 anos Presidente da Junta de Freixo de Espada à Cinta. E eu sempre tive o objetivo da Câmara Municipal porque era outra forma de governar e cada um tem a sua forma de estar e de governar cada concelho. O meu Conselho de Freixo de Espada à Cinta é, subejamente, o melhor concelho de Portugal. Porque é o seu. Porque é o meu. E não só por ser o meu, tem potencialidades tremendas. Freixo de Espada à Cinta tem duas particularidades. É pequeno em tamanho, mas é grande em coração. E tem história, tem cultura e tem identidade. E isso, muitas vezes, há concelhos que não têm. E, felizmente, aliás, já este ano 2023 iremos celebrar o centenário da morte de Guerra Junqueiro, que é um vulto nacional. E estamos a levar um conjunto de atividades para afirmar cada vez mais isso. E, por isso mesmo, tal como Guerra Junqueira levou Freixo ao mundo, eu também pretendo, juntamente com a minha equipa, levar Freixo, primeiro, a nível local, que é o principal, que são os nossos municípios, depois a nível regional, que é a nossa região, o Douro e Trás-os-Montes, e depois a nível nacional. E depois internacional, que está logo ali ao lado de Espanha. Por isso, entre a decisão de estar lá em baixo
ouvir novamente aonde nasci, claramente onde nasci. Houve quem dissesse no dia das eleições que o Nuno foi a surpresa na região. Concorda? Ainda bem que foi surpresa. Aliás, é provável que tenha sido surpresa por ter sido a maior vitória do Partido Socialista em termos percentuais. Foram 64%. Aliás, também esta vitória, para o primeiro mandato, teve quase 800 votos de diferença. Foi somente a maior vitória desde o 25 de Abril. Por 20 votos que nós metemos no quarto vereador. Eu penso que terão sido isso que terá sido a surpresa. De qualquer forma, ainda bem que foi uma surpresa. E espero que seja surpresa ainda mais do que ganhar as eleições. As eleições já passaram, ganhou-se com muita dedicação, com muito trabalho. Agora é hora de afirmar o Conselho. Este é o tempo não de eleições, mas sim o tempo de afirmar o Conselho e a região. O Douro. E é por isso mesmo que quando as pessoas pensam que foi a região a surpresa, aliás, a vitória à surpresa da noite, é um elogio que eu levo com um bom agrado, ainda mais com a minha tenra-idade, como foi dito, e acredito... Era um elogio, não era um elogio. Completamente. Olha, eu posso cometer aqui algumas inconfidências, não vão sentir a palavra. Ao início, quando começámos a fazer as apresentações, quando nós chegávamos e quando eu chegava, não olhavam logo que associavam que fosse Presidente de Câmara. Normalmente os Presidentes de Câmara têm mais idade. Depois, quando começamos as reuniões, rapidamente se apercebem porque é que sou Presidente de Câmara e porque é que também o meu Executivo, que é liderado por mim, também trabalha. Isso é um know-how bastante grande, ainda bem que foi surpresa. Foi surpresa, sobretudo, para tirarmos Frei Espada à Cinta do marasmo em que se encontrava. Por isso, hoje em dia, já não é uma surpresa, é uma afirmação Frei Espada à Cinta e também a nossa vitória. E só para complementar, Frei Espada à Cinta foi tão surpresa que logo a seguir, nas legislativas, tornou a ser o Conselho, onde o Partido Socialista, na Cimedouro toda, e também Trás-os-Montes, teve a maior percentagem de votação, que foram 55%. São várias surpresas ao mesmo tempo. Nuno, nós temos aqui uma pergunta, vou brincar um bocadinho, que eu acho que não vale a pena fazer, porque aos 5 minutos deste programa hoje ficamos todos rendidos a ver de espada à cinta. Só pelo entusiasmo do Nuno. Porquê? Pelo entusiasmo do Nuno. Não, claro, obviamente. Mas, Nuno, eu não sei se era essa a pergunta, mas vou fazê-la na mesma. O Nuno, antes de ganhar a Câmara, não era essa. Perdeu-a. Isto é a maior prova de resiliência e eventualmente de amor à terra que pode ter, porque perdeu a Câmara. Teve as oportunidades que teve no governo em Lisboa e podia ter dito, não estou mais para me chatear com isto, mas quis voltar. É para responder muito bem. Se achar que tem resposta. Não, tem toda a resposta do mundo e é fácil responder no bom sentido da palavra. Primeiro, quando se perde, temos de ter mais dignidade a perder do que a ganhar. Eu jamais iria defraudar as expectativas de quem votou em mim. Seria inconcebível da minha parte. E seria ainda mais inconcebível depois de ter ido a eleições, que eu não era para ser candidato nas últimas eleições em 2017, só fui a 5 meses das eleições e mais, mesmo perdendo, foi a maior vitória dentro de uma derrota que houve de todos aqueles que se candidataram. Foram cerca de 200 e poucos votos com que perdemos e ainda conseguimos ganhar juntas de freguesia também nessa altura. Mas eu recordo que foi dia 1 de outubro de 2017 que eu tracei na minha cabeça que seria o próximo Presidente de Câmara em 2021. E começámos exatamente logo nesse dia a trabalhar, eu e o conjunto da minha equipa que me acompanha, a trabalhar para ganhar as próximas eleições. Mas sabe que isso notou-se pela região fora? Deu-se conta. Eu dei conta. E acho que houve mais gente a dar conta que, apesar de ter perdido, no dia a seguir, ou passado poucos dias, estava ali alguém que estava com vontade de seguir voltar a lutar. É uma questão de respeito e nós temos que ter a capacidade de saber aquilo que queremos. Eu não estou em nenhum cargo político para me afirmar, para alimentar o meu ego, bem pelo contrário. Estou na política para fazer política em prol da população. E por isso mesmo, quando perdemos em 2017, foi uma aprendizagem de vida. E a seguir tive a oportunidade, e a quem agradeço também, de trabalhar com o professor Solinho Teixeira e com o professor Manuel Leitor, que foram uma experiência de vida que jamais irei esquecer, até pelo conjunto de personalidades que ambos representam a nível regional e nacional, mas afirmei sempre isto. E já na segunda legislatura, quando o Partido Socialista ganhou, e que eu fui novamente convidado para estar no governo, depois na altura como chefe de gabinete também substituição, um dos contratos que tínhamos era, eu em junho saio, porque eu quero ir à Câmara Municipal e ser candidato à Câmara Municipal. Não faço aquilo que fez a minha adversária nas últimas eleições que perdeu, que nem sequer assumiu o cargo. É mais nobre saber perder do que saber ganhar. E nós temos de ter a humildade de saber perder para depois ganhar. Já a música assim o diz. É verdade. E de facto, aquilo que eu, enquanto Nuno Freire, enquanto ser humano, jamais podia defraudar as expectativas de quem votou e quem acreditou. Ou acreditava no meu conselho, ou então teria de estar a mentir à população, e não fiz isso. Aliás, mais ainda, o normal e expectável seria, ok, fui às eleições em 2017, agora estou no governo,
o percurso está bem encaminhado e não vou mais ao meu conselho, não, bem pelo contrário. Eu jamais iria deixar de lutar pelo objetivo de ganharmos o município de Frei Espada à Cinta, não por ganhar o município de Frei Espada à Cinta, por tirar o município de Frei Espada à Cinta do marasmo em que se encontrava e desenvolvê-lo e levá-lo mais além, que é aquilo que estamos a fazer neste momento. Por isso, não me arrependo de nada, bem pelo contrário, tenho um orgulho tremendo de, primeiro, ter perdido, assumir a derrota. Aliás, eu nunca me irei esquecer, vou contar esta em confidência ao Luís, que em 2017, nas tomadas de posse das juntas de freguesia todas, mesmo aquelas que perdemos, eu fui com todos os membros tomar posse com eles. Jamais iria abandonar quem esteve ao meu lado no momento que foi delicado. E isso chama-se cobardia, quem faz isso, que depois, quando se perde, esquece as pessoas que apoiaram, esquece quem andou, quem esteve connosco ao nosso lado. É outra família. Esquece aqueles que deram a cara e depois vão lá sozinhos. Não, perdi, estou aqui convosco para dar a cara. Tal como agora quando se ganha. E mais, nós nunca nos podemos esquecer quem nos ajudou a eleger. E nunca defraudar essa expectativa. Porque muitas vezes acontece o seguinte, as pessoas depois de chegarem ao poder esquecem-se rapidamente de como é que lá chegaram. Jamais farei isso. Agora, há algo também que nunca irei ceder. É a chantagem, nem sou nenhuma marioneta política. Aquilo que faço é pensar por a minha cabeça e afirmar por a minha cabeça aquilo que sei fazer. Este é o rumo que está traçado, é por aqui que tem que ser. Não é, e não dou para aquele peditório com sinceridade, o diz que diz, porque isso não leva a lado nenhum. Bem pelo contrário. Cada vez mais nós temos de ser sérios e ser, sobretudo, para ter personalidade. O que ele disser aqui hoje, tenho que afirmar exatamente amanhã. Pode, é haver, de vez em quando, algo que é melhorar e admitir o erro quando estamos errados e melhorar para construir ainda mais. Isso faz parte do processo. Faz parte do processo, porque isto não é um dogma. Nós temos de ter a capacidade de afirmar aquilo que queremos fazer. Por isso, em 2017 foi uma aprendizagem, em 2021 é uma afirmação. Vamos falar um bocadinho do Nuno. Tem um passado ligado às associações e ao desporto. O que é que retém desses tempos? Retenho, sobretudo, uma aprendizagem tremenda. Aliás, eu penso que todos aqueles que estão em secundários, em ensino superior, no dia-a-dia, devem passar pelo associativismo. Não há escola melhor do que o associativismo. Primeiro, porque trabalha em prol da causa pública sem remuneração. Primeiro ponto, sejamos claros. Segundo ponto, porque é lutar por tudo aquilo que se acredita e que dá trabalho, seja em diversos campos. Depois, até pela minha formação de base, que é ligada ao desporto, o desporto tem o poder da inclusão. Tem o poder de não fazer distinção entre pessoas, ou seja, desde o pobre ao mais rico, ou a pessoa com necessidades e sem necessidades, a pessoa que é mais forte, menos forte, tem o poder de incluir todas essas pessoas. E o associativismo tem essa premissa. Aliás, quer no secundário, quer no superior, qualquer universidade ou o Instituto Politécnico que tenha associação de estudantes deve valorizá-la sempre. Primeiro porque as associações de estudantes fazem um trabalho tremendo, quer no campo da ação social, para aqueles alunos que chegam e que os integram, quer no campo desportivo, quer no campo de reivindicar, porque jamais pode haver a premissa, quando se é jovem, aquilo que está a dizer é jovem, está a falar, é bacoco. Não, bem pelo contrário. Nós temos que ouvir as pessoas e só não tem capacidade de ouvir aquele que pensa que é o dono da verdade. E por isso todo esse percurso, pelas associações de ser presidente da associação secundária, ser presidente da associação académica no ensino superior, ser capitão de equipa quando jogava futebol, ter estado à frente de uma banda de música, ainda embora eu não seja músico, mas ter estado à frente de uma banda de música, de outro tipo de associativismo, ter estado também a nível nacional, ter liderado a bancada parlamentar na Assembleia Municipal, muito novo, ter esse percurso todo que foi feito e também o know-how, que acaba por se conhecer pessoas de diversas áreas, foi ótimo e foi bom. E hoje em dia aquilo que mais absorvo é olhar para o passado para trás e dizer que valeu a pena e por isso mesmo ter a capacidade de apoiar, enquanto Presidente da Câmara hoje, tudo o que é o associativismo e sempre com responsabilidade. Não é apoiar o associativismo só porque sim. Tem que ter responsabilidade, tem que ter um plano de atividades, tem que ter um orçamento, tem que ter uma execução e tem que ter sempre tudo um fundamental, tem que ter um objetivo para aquilo que se destina a fazer. E isso, nesse aspecto, é o que estamos a levar a cabo. Mais, até pela questão do associativismo, por a questão de ter saído para fora para estudar, ou no ano de Frei Espada à Cinta, há algo que nós, o município de Frei Espada à Cinta, está a fazer, desde que nós estamos no Executivo. Nós pagamos os bilhetes a 100% do ensino secundário e superior. Para quê? Para o fim de semana, não só aliviar os bolsos das famílias, derivado de toda a conjuntura que existe a nível nacional, mas permitir que não percam ligação com o seu concelho e que ao fim de semana voltem ao seu concelho. E aquele dinheiro que iam gastar nos bilhetes possam injetar na economia local
a ir ao café, a ir ao restaurante e, sobretudo, a não perder a identidade com o seu conselho. Isto estamos a fazer já a 100%. E é uma medida que é completamente proativa e é algo que, enquanto Presidente de Câmara, nunca terei receio de investir, eu e a minha equipa, o meu executivo, no qual tenho o maior orgulho, que é na educação e na saúde. Tem que ser duas premissas, têm que ser sempre combatidas com políticas proativas para levar mais além o nosso conselho e também ser exemplo a nível nacional. Olha, por exemplo, Frei Espada à Cinta, até nós entrarmos, não tinha ensino secundário profissional permanentemente, ou basicamente nunca teve. Hoje em dia, Frei Espada à Cinta já tem o ensino secundário profissional a funcionar, hoje é uma realidade. Já temos, começou com 15 alunos, já tem 18 alunos neste momento, já estabelecemos também protocolos com Cabo Verde, onde virão já, com 3 municípios, virão já agora 30 alunos de Cabo Verde para estudar em Frei Espada à Cinta já este ano, estão só à espera de visto, e também da Guiné-Bissau estão já mais 10 na calha para vir estudar para Frei Espada à Cinta. Para quê? Para permitir haver ensino secundário profissional, via profissional, em Frei Espada à Cinta. É mais uma valia para os alunos de Freixo poderem cimentar lá, em 3 áreas distintas, que é aquilo que faz falta na região, e também para haver trabalho, cozinha, turismo e vitivinicultura. E fomos mais além. Para nós fixarmos lá os nossos jovens, o que é que nós fizemos? Criámos medidas de apoio excepcional. Além de trabalharmos com o IFP, IPB, Ministério da Educação, que iremos cimentar agora, preto no branco, o protocolo, o município dá 250 euros a todos os alunos que vêm para Frei Espada à Cinta para estudar e 1000 euros durante a formação toda aos alunos que são oriundos residentes em Frei Espada à Cinta. Para quê? Para também ficarem lá e para ajudar também as famílias. E no final da sua formação, que será 2 anos e meio, 3 anos, iremos dar 5.000 euros, através de apoios, que tudo financiado, às empresas que fiquem durante 3 anos com os alunos que queiram se formar e queiram trabalhar. Aqueles que quiserem ir para o ensino superior, porque graças ao governo anterior, e este governo que está, permite já o ensino secundário profissional ir para o ensino superior e fazer essa ponte. E, de facto, é uma mais-valia. Nós temos de dar a opção aos nossos municípios de Frei Espada à Cinta dizerem, bem, eu quero seguir o ensino secundário normal. Sim, senhor, tem que o apoio a 100%. Era utópico de pensar que nós podíamos pôr lá o ensino secundário normal. Não, mas há aqui esta saída, que é o ensino secundário profissional. E, nesse sentido, foi criado e está já o ensino secundário profissional. Hoje em dia é uma realidade em Frei Espada à Cinta. Por isso, tudo aquilo que é a educação, jamais teremos receio de investir. E o associativismo, aqui está, sempre na linha da frente para levar a bom porto tudo aquilo que é necessário. Nuno, diz. Deixa-me só esclarecer uma coisa, que é para se ouvir bem. Pagam o transporte do ensino superior, certo? Sim, a 100%. É só para se ouvir bem. Falar nisso a seguir. Também, Nuno, o Nuno de certa forma representa os jovens que vão e que voltam. Porque voltou. Teve a sua experiência e voltou a Frei Espada à Cinta. Representa também, e mais uma vez lhe digo, o facto de ser jovem é uma lufada de ar fresco na política que a gente precisa. Estou aqui na região, precisa de bastantes lufadas. Mas numa altura em que nós não conseguimos fixar cá os nossos jovens, essas medidas poderão vir a surtir efeito, mas também, como o Nuno certamente sabe, não é de hoje para amanhã, vai ser a médio prazo. Porquê é que nós não conseguimos, primeiro, reter esta juventude que tem este valor e que é esta juventude que vai poder desenvolver os nossos territórios e depois conseguir que eles se interessem pela política para poderem dar continuidade à diferença que o Nuno está a tentar começar a fazer? O que é que a gente pode fazer para pôr a malta nova a não abominar política e a poder dar aquele contributo que há bocado também falava das associações aos seus territórios? A menos que me diga que Frei Espada à Cinta isto não é assim. Não, mas pelo contrário. Frei Espada à Cinta, já nas listas que se foram a sufrágio, era das listas que tinha mais jovens em todas as listas. Mais jovens porque ou se acredita na juventude ou não se acredita na juventude. Claro, é isso. E a juventude precisa de oportunidade e precisa de afirmação. E a idade não é um posto, bem pelo contrário. O que tem que ser um posto é a capacidade de experiência, de sabedoria e de colocar em prática aquilo que se acredita. Mas, para dar outra medida, que às vezes no interior fala-se muito de saúde, mas depois não se tomam medidas para a saúde. Neste momento, o Conselho de Frei Espada à Cinta iniciou um movimento a nível nacional, que levou já a Douro Superior e a Acima de Douro, que é da reabertura dos centros de saúde até à meia-noite, fecham às 10 da noite. O que é inconcebível. Eu jamais, enquanto autarca, poderei permitir isso. Aliás, e é uma bandeira de campanha que iremos cumpri-la. Custar, até porque é inadmissível que um utente em Frei Espada à Cinta, se cortar um dedo às 10h15 da noite, tinha que sair dali para ir a Mogadouro, Miranda, Macedo, Bragança ou Teiveira para levar pontos. Não faz sentido nenhum. Nós temos lá isso. E esse impacto tem no Orçamento de Estado, está já contemplado para este ano, que, por questões de interioridade, que possa ser reaberto. Tem que haver coragem política para o fazer. Nós levamos à Douro Superior e também à Acima de Douro, e aqui partidos ficam completamente à parte, todos os autarcas foram a nosso favor. Aliás, nós já reunimos com o LS Nordeste, com a RS Norte, e iremos em breve reunir com o Ministro Manuel Pizarro, que já tem a oportunidade de falar da possível reabertura do Centro de Saúde até à meia-noite. E não descansaremos quando vamos reabrir até à meia-noite. Frei Espada à Cinta tem um corpo
médico de excelência, tal como os seus administrativos, tal como os seus AOs, por isso é colocá-lo, e enfermeiros, é colocá-lo ao serviço da população. Fomos mais além. Nós criámos desde outubro de 2022 consultas gratuitas nas diversas especialidades para toda a população. Aliás, já no próximo dia 14 tornará a haver consultas gratuitas. Em outubro nós tivemos 2 vezes consultas gratuitas de diversas especialidades. Tivemos um conjunto de 21 médicos que foram lá e outros médicos que vão, subejamente, todos os meses, 4 a 5 médicos de diversas especialidades, como pediatria, obstetrícia, ginecologia, ortopedia, entre outros. Hoje é possível em Frei Espada à Cinta. As pessoas não têm que se deslocar para ir aos hospitais e podem também ter lá essas mesmas consultas. Porquê? Para combater as assimetrias e para permitir às pessoas mais desfavorecidas também poderem ter acesso aos cuidados de saúde. Cabe-nos a nós reinventarmos e sabermos pôr ao serviço da população aquilo que é necessário. Aqui também é uma palavra de apreço, porque tenho que o fazer, à doutora Lourdes Linhares, que é quem está, juntamente connosco, a coordenar este processo, que é médica pediatra e que tem feito um serviço de excelência e que tem os seus colegas, a quem eu deixar uma palavra de apreço, todos os médicos, têm feito de forma voluntária. Vão a Frei Espada à Cinta dar estas consultas. E aqui a OLS teve também um papel fundamental que permitiu que essas consultas sejam dadas no centro de saúde local e que esteja disponível para servir a população. Brevemente iremos já abrir também a sala de fisioterapia. Estamos em negociações com a OLS. Neste momento, para ter fisioterapia em Frei Espada à Cinta, tem 2 vezes por semana. É errado, não pode ser. O gabinete está lá. Então falámos com a OLS, aquilo que está negociado é o município com participar num fisioterapeuta e a sala de fisioterapia ficará aberta. Isto é trabalhar em prol da população, é colocar medidas proativas. E é aqui que os jovens entram. Temos de ter capacidade de puxar jovens para vir para o Conselho de Frei Espada à Cinta, mas dar condições de trabalho e condições condignas. Por exemplo, existe um problema grave ainda no município de Frei Espada à Cinta, que eu vou dizer qual é que é, e que, a breve trecho, tentaremos acabar com ele, que é a questão dos recibos verdes, onde herdámos uma herança pesada da anterior presidente, onde eu nunca soube, enquanto estava na oposição, olha, quando perdi, enquanto estava na oposição, quantos recibos verdes é que estavam no município de Frei Espada à Cinta. Só soube no dia que tomámos posse e que marcámos uma reunião no auditório com todos os recibos verdes. E pasmo, eram mais de 100 recibos verdes. Ou seja, era uma fatura mensal de 110 mil euros. Hoje os recibos verdes está no município a 63 mil, 64 mil euros por mês. Antes tinha um encargo mensal de 1.200.000. Aquilo que nós pretendemos dar aos recibos verdes, jovens e não jovens, é condições condignas de trabalho, contratos de trabalho, que possam ter subsídios de férias, subsídio de alimentação e também as férias em si. E é assim que se deve fazer cada vez mais, que é primeiro resolver a parte financeira do município e é por aí que também queremos levar a bom porto. Isto para dizer o quê? Se nós herdamos uma Câmara, porque é necessário falar nisto, até para explicar como é que se vai cativar a juventude, se nós herdamos uma Câmara que supostamente a dívida de curto e médio prazo seria de 1,5 milhão, quando vamos ao fundo e fazemos saltar tudo da gaveta e são mais de 4 milhões de euros a dívida de curto e médio prazo, é grave. Quando herdamos uma Câmara que supostamente a dívida de longo prazo seria 11,5 milhões, quando chegamos ao fim são mais de 14 milhões, é extremamente grave. O normal seria, e que as pessoas fazem normalmente, é fazer o papel de coitadinhas, não dou para esse peditório. Nem eu nem a minha equipe. Temos é que arregaçar mangas e pôr-nos mãos ao trabalho, é o que estamos a fazer, negociações com o Governo, com a banca, para estruturar e sobretudo para ganhar algo que os jovens têm que acreditar, é credibilidade junto dos fornecedores, dos criadores e sobretudo fazer cara a cara dos olhos o que se pode fazer e o que não se pode fazer. E é assim que estamos a estruturar a Câmara Municipal de Frei Espada à Cinta para levar a bom porto. Por isso é que Frei Espada à Cinta, apesar de ter uma situação financeira débil, não foi por isso que durante o ano 2022 não foi um sucesso em todos os aspectos para Frei Espada à Cinta, porque reinventámos, começámos a colocar em prática diversas atividades que trouxeram turismo, trouxeram economia e que se refletiu durante o ano todo e que se vai refletir já este ano cada vez mais. Mas para não fugir à questão, sobre a questão da juventude, a juventude precisa de oportunidade e precisa ser incluída. E nós só podemos cativar os jovens e não os jovens para a política falando sempre com a verdade, cara a cara, olhos nos olhos, e não fazer o típico. Eu vou fazer isso, vou cumprir, vou prometer, mas depois não cumpro. E não há nada mais deselegante do que isso. Nós só podemos, é preferível, eu digo sempre isto, é preferível prometermos 3 coisas e façamos-as, do que dar a prometer 10 e não fazemos nenhuma no final. Por isso, ter bem estruturado. Aliás, nós somos tão transparentes que eu vou dizer o contrário. Vou dizer até, não é o contrário, é aquilo que temos estado vindo a fazer. Todos os orçamentos, e daqui até ao final do mandato não vai ser nenhuma surpresa. Basta pegar no caderno eleitoral daquele que foi a sufrágio e irem lá encontrar aquilo que tem que se fazer. E é aquilo exatamente que estamos a fazer durante todo o percurso, quer 2021, quando terminou, aqueles poucos meses, 2022 e agora 2023, que fazemos a governação ano a ano. E só assim é que a juventude poderá vir para a política, falando com assertividade. Muito bem, Nuno. Só para deixar aqui também o contexto, falou numa dívida à volta de 14 milhões de euros, o orçamento aprovado para o próximo ano é de 15 milhões, significa que a dívida equivale a um ano de exercício, grosso modo. Mas nós agora, Ana, temos um jogo. Sim, uma palavra sobre Freixo de Espada à Cinta. Paraíso. Uma palavra sobre Douro. Cidade Europeia do Vinho.
Uma palavra sobre a sua família. Base. Uma palavra sobre política. Honestidade. E uma palavra sobre futuro. Presente. E agora uma palavra para os freixinenses. Freixenistas. Freixinistas, peço desculpa. Freixenistas. Que eu vou ser morto quando lá for. Orgulho. Orgulho. Uma palavra para os dorienses. Vinho. Nós estamos à conversa com o Nuno Ferreira, temos ainda algumas coisas para conversar na segunda parte. Nós precisamos de jovens como ele, porque são os jovens que mudam o mundo, e já começamos a perceber nesta primeira parte e vamos continuar a perceber na segunda que há um jovem que está a mudar o mundo em Freixo de Espada à Cinta. Até já. Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm. Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valdouro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. Universidade FM. Mua! Estamos de regresso para a segunda parte do PCM. Temos connosco hoje o Nuno Ferreira, que é Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, o concelho mais oriental da nossa região. Por outro lado, o primeiro concelho de quem vem da Europa para Portugal. Esse é sempre um bom ponto de vista, porque isto tem sempre os dois lados, não é? Quando se fala em interior é engraçado, Freixo de Espada à Cinta está mais perto de Bruxelas que Lisboa. Sem dúvida. E às vezes a malta inverte isto porque dá jeito. Enfim, o Nuno disse nos primeiros, e já fomos falando de alguma forma de algumas destas áreas, disse que nos primeiros meses de mandato que tinha 3 bandeiras e 2 pilares. As bandeiras eram o ensino secundário, o alargamento de horários dos cuidados de saúde e a saída da ADIN. Os 2 pilares, o turismo e a agricultura. De certa forma já fomos falando um bocadinho sobre isto, mas agora para sistematizar um pouco, como é que está a concretização destas 3 bandeiras e destes 2 pilares? O ensino secundário profissional é já uma realidade. Exatamente. O segundo da saúde, estamos já os contactos para levar a bom porto a reabertura do centro de saúde até à meia-noite. Não depende só do município, depende também do Governo Central e está em fase avançada. Sobre a questão da cidade, e mostramos já, e temos estado em negociações com o Conselho de Administração, que já mostramos a nossa intenção de saída da ADIN. Está a ser levado agora um estudo a cabo por parte da ADIN para ver qual é que é o impacto financeiro sobre a saída do município de Freixo de Espada à Cinta, quer para a ADIN, quer também para o Concelho de Freixo de Espada à Cinta. E nesse sentido não iremos abdicar daquilo que prometemos ao longo da nossa campanha, mas sobretudo para dar qualidade de vida aos nossos municípios e para repor justiça social para os nossos municípios. Também há aí outra bandeira que acabou por não falar, porque são várias, que era a retirada das torres de aço da zona envolvente ao castelo. Okay. Essa já foi também concretizada. Tivemos também reuniões com a Cultura e com a CCDR Norte e estão já os parceiros positivos para a retirada das torres de aço, que já não irão causar um erro urbanístico que seria grave e que iria perdurar para as gerações futuras. Isso já foi colmatado, alterou-se já o projeto e já está em fase quase de conclusão o projeto de envolvimento ao castelo, sem as denominadas torres de aço. Essas torres, a ideia era voltar a colocar as torres que em tempo existiram no castelo, não era? Mas seria dessa forma se fossem mesmo torres. Agora, 4 torres de ferro que pareceriam estendais e que iriam criar um erro grave urbanístico, jamais poderíamos, e que desrespeitava sobretudo a identidade e património do concelho de Freixo de Espada à Cinta e sobretudo da vila mais manuelina de Portugal, que é a Suejamento de Freixo de Espada à Cinta. Essa também já está colmatada. Por isso, das bandeiras principais estão já em andamento acelerado e quase cumpridas. Relativamente à questão do turismo e da agricultura, também já nos foi falando, já não recordo se estávamos ligados ou se foi em off, mas estávamos a falar há pouco do turismo e que notou que este ano Freixo de Espada à Cinta já cresceu significativamente e não é só por causa do fim da pandemia. Não. Aliás, nós temos de ter a capacidade primeiro e o orgulho de assumir do que é que o nosso território é. Primeiro, o nosso território, o nosso concelho é 80% agrícola e 20% é turismo. E na agricultura temos de ter a capacidade de apoiar a agricultura com medidas essenciais. Medidas que nós temos tomado. Tudo que é feiras, sobretudo longe de Freixo de Espada à Cinta e sobretudo o que tenha a ver com os produtos endógenos, Freixo de Espada à Cinta tem marcado presença. A levar o que de melhor tem. Quer os vinhos, quer a amêndoa, quer a laranja, quer a azeitona e também o azeite de Freixo de Espada à Cinta. E isso tem sido prova viva, que estivemos já no Dubai, em Madrid, em Lisboa, em Valladolid, em todas as feiras à volta de Freixo de Espada à Cinta. Para quê? Para potenciar os nossos produtos endógenos. Estamos também em negociações para a própria laranja de Freixo, ou seja, de Mazoco, ser também valorizada. Iremos ter reunião também com os donos da Compal para ver se conseguimos pôr uma linha também da laranja de Freixo de Espada à Cinta, tal como a laranja do Algarve. Também na questão da agricultura criámos um gabinete de apoio ao agricultor e que se revelou já importantíssimo. Infelizmente fomos assolados já há cerca de 3-4 semanas por uma intempéries na freguesia de Lagoa Safona,
Tornos, onde foi completamente devastada, quase 6 km de intempéries, e onde o Gabinete de Apoio ao Agricultor teve já no terreno. Eu próprio desloquei-me logo no dia que aconteceu isso, e temos estado sempre a acompanhar, 3, 4 dias, mas fizemos logo aquilo que era necessário. Intervi junto do Ministério da Agricultura, o Ministério da Coesão Territorial e também o Ministério do Ambiente. Para quê? Para reivindicar para aquelas pessoas que ficaram sem os seus pertences e, sobretudo, a sua parte agrícola. Primeiro, porque eu não posso admitir, enquanto autarca, que quando há cheias em Lisboa e que as pessoas têm, infelizmente, também graves prejuízos, que sejam todos os mecanismos acionados. E quando se trata, quer em Freixo de Palacinte ou aqui também na região, que se fique aquém. Não posso permitir isso. Aliás, há uma medida que tem que ser completamente alterada, que é a medida 6.2.2, onde prevê apenas a replantação daquilo que se perdeu. Não podemos ir, não pode ser feito isso. Eu recordo que isso afeta todos os nossos municípios. A Cimo de Ouro, em conjunto com o nosso Estado, está a desenvolver já alterações a essa medida para apresentar ao Governo Central. Porquê? Porque quer os incêndios que foram fustigados, quer Mursa, quer Alijó, quer também que residenciais, e agora Freixo de Palacinte com estas cheias, nós não podemos viver da medida 6.2.2. Esta hora de defraudar as nossas populações. Nós temos que ir mais além e reivindicar. Mas não é só reivindicar, é apresentar soluções. E é isso que estamos a fazer, é construir pontos para apresentar soluções. Sobretudo também na agricultura, aquilo que temos estado a fazer também, iremos já ter, e hoje tivemos uma boa notícia, já tínhamos também negociado com o Diretor-Geral da Agricultura e também já domina aquilo que nós representamos, que é a construção da barragem das Ferrarias. Porquê? Porque o regadio é essencial no nosso concelho e também na nossa região. Nós tivemos um ano de seca e houve falta de água. É necessário nós não deixarmos isso acontecer novamente. E uma barragem das Ferrarias será benéfica para os agricultores, porque irá abastecer praticamente todo o concelho de Freixo de Palacinte. Há ali uma freguesia que só será metade, mas também aí estamos a fazer. Criámos também mais medidas. Assinámos com o IVDP um protocolo onde permite que todos os agricultores de Freixo de Palacinte, em vez de estarem a vir à régua para fazer aquela parte burocrática, possam fazer já em Freixo de Palacinte e depois sim, através do nosso gabinete de apoio, dar também apoio. Esse gabinete de apoio ao agricultor também tem a função de mostrar tudo o que é candidaturas de apoio para os agricultores e mostrar o que está, nomeadamente, no dia-a-dia. Não para dizer vai para esta associação ou para outra associação, não. Os agricultores têm que ser informados. E depois, no que a agricultura também diz respeito, tudo aquilo que são os nossos produtos e nós temos que os promover cada vez mais. Eu quero aqui referir que este ano, 2023, nós teremos Cidade Europeia do Vinho 2023. Isso deve-se apenas e só a um conjunto de pessoas que se chama agricultura e que são agricultores que trabalharam a terra. E esses são os maiores obreiros de hoje o Douro existir e de hoje o Douro ser Cidade Europeia do Vinho 2023. Por isso nós temos que os reconhecer e temos que apoiar cada vez mais e fomentar cada vez mais a agricultura. Mais, outra das medidas que queríamos tomar também já agora em Freixo de Palacinte é incluir o membro que é da Direção-Geral da Agricultura, juntamente com o nosso gabinete de apoio ao agricultor. Para quê? Para haver cruzamento de dados e trabalhar em parceria. Nós temos de trabalhar em prol dos nossos agricultores. No ecoturismo diz respeito. Várias medidas foram tomadas. Uma, desde logo, foi ganharmos o Prémio Autarquia do Ano através da SEDA. Hoje a SEDA de Freixo de Palacinte está já no seu processo final de certificação a nível nacional sobre a SEDA. Mais, a SEDA de Freixo de Palacinte, também no nível do turismo, já em 2022 assinámos o protocolo com o Castelo de São Jorge, que somente tem 5.000 visitantes por dia em Lisboa, todos os dias. Hoje nós estamos a fornecer cerca de 2.500 a 3.000 euros por mês de vendas de seda para o Castelo de São Jorge. Não conseguimos ir mais além porque não temos capacidade para produzir ainda mais. Também a nível da seda de Freixo de Palacinte estivemos presentes a convite, por ganhar o Prémio Autarquia do Ano, na maior feira de artesanato do país, que foi também em Vila do Conde. Também no ecoturismo de respeito, criámos e dotámos de melhores infraestruturas, tudo aquilo que é o nosso concelho, que é com miradores, através dos balões, e que é também com a Praia Fluvial da Congida, que aqui sim, não é por ser de Freixo de Palacinte, mas é a melhor praia fluvial do país. Nós sabemos. Nós dotámos este ano já com uma piscina flutuante, colocámos também, criámos lá um campo de multijogos de futebol de praia e vôlei de praia, já foi palco de uma competição nacional de vôlei de praia e já este ano estamos em negociações para voltar ao vôlei de praia a nível nacional e também uma etapa do circuito mundial de vôlei de praia. Aliás, colocámos também lá na praia fluvial da Congida também o stand-up paddle e também a parte da canoagem. Aliás, reestruturámos também o edifício principal, as piscinas, e mais fizemos algo que nunca tinha sido feito. Este ano as piscinas municipais abriram todos os dias sem interrupção e logo de manhã. Era inconcebível que as piscinas só abrissem da parte da tarde e de manhã estivessem alocadas apenas e só às moradias da Congida e que os municípios de Freixo de Palacinte não pudessem utilizar. Não, hoje em dia qualquer município pode, ou quem nos visita, pode visitar a Congida, as piscinas municipais, porque tem ao seu dispor. Fizemos um conjunto de atividades de levar mais além tudo aquilo que é o nosso património, mas também a nível do turismo. Existem um conjunto de empresas
faça publicidade, que atracam todas as semanas da Barca d'Alva, todos os dias. E há uma empresa em particular, que é a Scenic Tours, que é Cruzeiros de Luxo, que todos eles chegavam à sexta-feira e pegavam neles e levavam para Salamanca. Hoje, graças ao empenho do município de Frei Espada à Cinta, quando nós fomos abordados pela direção a nível nacional, nós dissemos, olha, gosto muito de falar consigo, mas vamos falar a nível mundial com quem são os responsáveis da Scenic Tours, e fizemos coisas, a pandemia teve coisas más, também teve coisas boas. Fizemos uma reunião via Zoom com os donos da Scenic Tours, que são croatas. O que é que se permitiu isso? Hoje a Scenic Tours, à sexta-feira, passa por Frei Espada à Cinta e ficam a conhecer também o nosso território. Mas fomos defender também os centros históricos em Almada sobre a valorização do envolvimento do Castelo de Frei Espada à Cinta. Mais ainda, também na parte do turismo, nós criámos também o turismo de natureza, quer com os passeios pedestres, quer também com o turismo vocacionado para os desportos outdoor, como foi o caso da Race Natur. A Race Natur é uma prova de BTT a nível nacional que meteu cerca de 600 pessoas em Frei Espada à Cinta. Ou seja, isto é meter dinheiro na economia local, é potenciar o turismo e levar mais além, mais ainda no turismo. Nós revitalizámos algo que estava obsoleto, estava acabado, que era a amendoeira em flor. Nós queremos ser este ano a capital da amendoeira em flor, no outro ano dizíamos que queremos ser em 2023, este ano vamos ser certamente. Revitalizámos por completo, dotámos espaço multiuso, melhores infraestruturas e vamos fazer durante 3 fins de semana, aliás, sobretudo 3 premissas fundamentais: a parte cultural, que tem que ter no outono, os espetáculos noturnos, mas sobretudo algo que é mais fundamental, as nossas tradições, as nossas raízes. Nós reinventámos novamente, ou seja, os jogos tradicionais, a pelota, a raiola, a malha, isso hoje é praticado em Frei Espada à Cinta por um elevado número de praticantes. Mais a pelota, a título de curiosidade, nós convidámos no outono na Flor da Amendoeira o presidente a nível mundial da pelota, a nível europeu e também a nível nacional. Qual foi a consequência disso? Foram 4 elementos de Frei Espada à Cinta, já a seleção nacional de pelota, a disputar em Espanha, com a França, a Bélgica e mais 7, 8 países. Isto é uma forma também de respeitarmos as nossas tradições. Também no turismo, temos os 7 Passos, que é uma tradição secular, que são 7 semanas antes da Páscoa. E, ou seja, é um conjunto vasto que temos estado a levar a cabo para levar o turismo e o potencial turismo de Frei Espada à Cinta mais além. Nós temos de ter capacidade de ver quais são as nossas potencialidades, a agricultura e turismo, e não termos a questão do coitadinho, termos o orgulho naquilo que temos. Nós somos um concelho agrícola, um concelho de trabalho, de terra, e por isso mesmo os nossos produtos, e sobretudo os de Frei Espada à Cinta, tal como todos do Douro, diga-se de passagem, todos os vinhos são de excelência, com medalhas a nível nacional, europeu e mundial. E, de facto, quando a excelência é aliada ao produto e também ao turismo, só tem a ganhar ao Concelho de Frei Espada à Cinta e também a região. Por isso é que nós, na agricultura e no turismo, tomamos medidas assertivas para levar mais além tudo aquilo que é o potencial de Frei Espada à Cinta. Os sabores e tradições foi outro certame que iniciámos, que alia a gastronomia dos nossos tempos ancestrais, também com a parte dos produtos endógenos e também com os jogos tradicionais. Para quê? Para fomentar aquilo que melhor temos, mas com uma diferença. O sabor e tradições é só vocacionado para os locais, para produtores locais. Só são esses que estão lá. É aberto a todo aquele que nos quiser visitar. Mas é um certame com uma dimensão mais reduzida, mas é para os locais, para poder ajudar a fomentar a economia local. A Flor da Amendoeira já é de âmbito nacional, claro, que estamos a fomentar cada vez mais. Por isso, no que ao turismo diz respeito, estamos a levar cada vez mais além todas as medidas necessárias para levar a bom porto. Nuno, nós em 2020 fizemos lá um programa no Conselho e a conclusão a que chego depois de tudo o que nos disse é que nós vamos ter que o atualizar porque ele já está completamente obsoleto, porque há muita coisa nova para se descobrir. Nuno, voltando aqui um bocadinho atrás, até porque a Ana há pouco puxou um bocadinho por essa questão do apoio que é dado aos estudantes e ao ensino superior, e há pouco o Nuno falava também da questão da saúde. Nós estamos aqui a falar de questões que são básicas de primeira necessidade, educação, saúde. Como jovem autarca, conhecedor também dos meandros de como é que funciona o nosso país lá embaixo em Lisboa, como é que no século XXI ainda estamos a ter que resolver em concelhos como Frei Espada à Cinta, que infelizmente não é caso único, se fosse se calhar o problema não era tão grave, mas não é, problemas tão básicos como estes no nosso interior, problemas tão básicos como, por exemplo, os meninos que terminavam o 9º ano tinham nessa idade que sair do concelho para estudar o secundário. Porquê é que ainda estamos a resolver este tipo de problemas no nosso país? Com toda a franqueza e sem fugir à questão, e nem desculpando ninguém, existe também muitas vezes por parte dos autarcas um comodismo. É mais fácil criticar do que arranjar soluções. Nós temos que pôr mãos ao trabalho, temos que nos reinventar e trazer soluções para o nosso território. Esta solução que nós encontramos para o Executivo não é a melhor, mas foi a possível dentro das melhores, que foi colocar ensino secundário através da vertente profissional, que permite hoje que 18 famílias tenham os seus filhos a estudar em Frei Espada à Cinta. Permite hoje, mais 3 anos pelo menos. Mais 3 anos, e permite hoje que a economia local, também com esses 18 alunos permanentemente, que possam também estar lá a desfrutar a economia local do poder económico também deles. Porque também, até a parte do ensino secundário profissional, irão ficar mais alunos que virão para Frei Espada à Cinta. E a educação
e a saúde tem que ser pilares base de qualquer governação, de qualquer conselho, porque de facto, tal como o Luís estava a frisar, e bem, nós temos que ter a coragem de não fugir ao problema. Os problemas existem, nós temos que os resolver. Quem nos elege tem o poder de 4 em 4 anos dizer, sim senhor, fez um bom trabalho, fez um mais ou menos trabalho, ou fez um péssimo trabalho. Se me perguntar qual é no qual que eu me quero enquadrar, não quero enquadrar em nenhum desses. Eu quero enquadrar-me num trabalho de excelência em prol da população e para a população. E que fique bem cimentado que hoje em Freixo Espada à Cinta temos ensino secundário profissional, temos as consultas gratuitas para a população a nível da saúde e teremos, que não irei abdicar disso, de reabrir o centro de saúde até à meia-noite, tal como a sala de fisioterapia, tal como, ainda não falámos aqui, também estamos a fazer, vai mais além, o transporte dos doentes oncológicos, que apoiamos a 100% os táxis. E também fomos mais além ainda. Nós estamos a participar o transporte dos doentes não oncológicos, porque infelizmente as doenças não padecem só claro. de oncologia, para as famílias carenciadas e com necessidades. Estamos a ir mais além também no apoio dos medicamentos também para as famílias carenciadas. E reinventamos também isso na própria economia local, na farmácia que existe. Hoje podem ir lá os municípios de Freixo Espada à Cinta para poderem adquirir medicamentos comparticipados. Para quê? Para que nada falhe a nível da saúde. Nós temos que assumir que temos uma população envelhecida, em grande parte, mas temos que assumir mais ainda, é que nós temos que pôr o respeito acima disso tudo. Foram pessoas que já deram muito durante a sua vida e estão na altura de serem respeitadas. Por isso mesmo nós fomos mais além também, aliado na parte da saúde e também da educação física. Nós hoje temos aulas de educação física em todo o concelho. São cerca de 65 pessoas com idade, pessoas jovens adultos, como assim se quisermos chamar, e que participam ativamente, além da Universidade Sénior. E iríamos fazer já no verão uma medida tão simples, que será no final do ano letivo, como qualquer bom estudante, e estando nós a falar na universidade, mas neste caso na Universidade Sénior, iremos fazer uma viagem de avião, Porto-Lisboa, de avião, como dizemos no canal, e levar ao Jardim Zoológico e depois voltarem de autocarro para outra vez o Conselho de Freixo Espada à Cinta. E são medidas tão simples quanto esta que são necessárias de implementar. E nós temos que ter a coragem de as fazer. Não é concebível que se gaste dinheiro em algo fútil e depois não se aplique dinheiro, como deve ser, em algo que é ao serviço da população, mas qualidade de vida. Que já deviam estar a acontecer há muito tempo, não era? Infelizmente só chegámos agora. Se em 2017 tivéssemos chegado, já estávamos a pôr em prática este mesmo programa. Agora, não podemos, o passado, mas já lá vai. Agora temos de trabalhar o presente e projetar o futuro. Porque há algo só para lhe dizer isto. Porque não só eu como o Presidente de Câmara, mas também todos os meus colegas, estou certo, pensarão da mesma forma. E todos os governantes, se não pensam, deviam pensar. Nós temos que respeitar o passado, trabalhar o presente e projetar o futuro. E só dessa forma é que nós podemos levar para a frente o desenvolvimento do meu concelho e do nosso concelho e sobretudo dos concelhos que existem. Mas não se sente que algumas dessas medidas deviam estar a ser feitas pela Administração Central? Sem dúvida. E que nós aqui, nos concelhos mais do interior, se sofre um bocadinho... Nós temos que parar, de uma vez por todas, de falarmos do interior como o coitadinho, no bom sentido da palavra. Eu percebo o que o Luís está a dizer claramente. O Governo Central tem responsabilidade, de uma vez por todas, seja o Governo que lá estiver. Aliás, faço já aqui uma declaração de interesses. Eu sou do Partido Socialista desde que nasci. Quer por família, quer também por convicção e também por aquilo em que acredito. Mas é algo que supera o Partido Socialista sempre, que é a minha população e o meu Conselho de Freixo Espada à Cinta. O partido está lá, mas a minha população estará sempre mais além. É a tal questão do início da família. A minha população é a minha família e por isso irei sempre lutar por ela. E por isso mesmo o Governo Central tem a obrigatoriedade de pensar o seguinte: os municípios que são do Conselho de Freixo Espada à Cinta ou os municípios que são da região do Douro e Trás-os-Montes são exatamente os mesmos que votam para as eleições como votam em Lisboa ou no Porto. Mais ainda. Mas são menos. Não, imagine, mas por serem menos deram o exemplo nas últimas eleições autárquicas. Sabe qual foi o concelho no país onde a abstenção foi menor? Foi em Freixo Espada à Cinta. A taxa de abstenção foi quase diminuta. E foi em Freixo Espada à Cinta. Isto para mostrar a responsabilidade. Nós também temos o dever e o poder de incentivar e também trabalhar para que as pessoas não se abstenham de ir às eleições. As eleições são um poder decisivo de mudar as políticas que se querem para local, distrital, regional e nacional. E por isso mesmo o Poder Central, em vez de nós estarmos sentados confortavelmente nas nossas cadeiras, cada um na sua Câmara, sou o Presidente da Câmara, não, temos de sair da cadeira, ir lá abaixo, reclamar, reivindicar para os nossos territórios. E mais do que ir lá abaixo reivindicar, é trazê-los ao nosso território, ver em loco aquilo que existe. Quando foi de intempéries, aquilo que eu fiz logo foi falar com a Sra. Ministra da Agricultura. Foi mandar para o terreno logo uma equipa para ver quais tinham sido os danos. Se eu simplesmente me tivesse a queixar, fosse para a televisão, fazer bandeira, fomos assolados, mas na prática o que é que foi feito? Não era feito nada. Nesta prática sim, é feito. Foi feito um levantamento de mais de €500 mil, que é para tentar
tentar dar o nosso melhor para que os resultados sejam apoiados. Mas lá está, esta medida 6.2.2 tem que ser alterada definitivamente. Cabe-nos a cada um de nós é fazer o nosso papel enquanto autarcas e mostrar cada vez mais que o país não é apenas a parte central, é um todo. E mais, a pandemia veio provar o seguinte: em tempo de férias, normalmente as pessoas iam para fora do país. Hoje as pessoas vêm para o interior do país, porque o interior do país tem qualidade de vida. Tem pessoas que são resilientes e têm sobretudo a capacidade de se reinventar. E nós temos que acreditar no interior do país. Não porque queremos acreditar, mas praticar o interior do país, vindo para cá, morar cá e sobretudo trabalhar o interior para ser o projetar o futuro de Portugal cada vez mais. Até porque o interior do país, e Frei Espada à Cinta é taxativo nisso, é uma das portas da Europa para Portugal. Frei Espada à Cinta é mais também, é onde o Douro começa, em Frei Espada à Cinta, o Douro Vinheteiro. Por isso nós temos que ter a capacidade de aproveitar todos esses know-hows. E sobre o Governo Central, nós temos que cada vez mais mostrar o que é que deve ser feito no Governo Central. Aliás, veio o novo quadro comunitário. Aquilo que os autarcas da região, e sobretudo a Cimo de Ouro, pedem, é que o novo quadro comunitário seja alocado com a mesma justiça que é alocado à área metropolitana do Porto. Que há municípios na área metropolitana do Porto que podem ir a todos os fundos comunitários e há outros municípios que têm o mesmo tamanho da área metropolitana do Porto, como a Régua, que não podem ir a esses mesmos fundos comunitários, o que é uma tremenda injustiça. Nós temos de ter a capacidade de... Existe um conjunto do interior e também aqui a Cimo de Ouro. Falarei por Cimo de Ouro, que tenho o maior orgulho na Cimo de Ouro. Aliás, deixe-me só dar nota disto. A Cimo de Ouro é subejamente a melhor Cimo do país. Porquê? Porque a Cimo de Ouro não tem partido político. Tem sim a defesa da região. São 19 autarcas, 14 do Partido Social Democrata e 5 do Partido Socialista. Mas tem um partido que é o principal de todos, que é o Douro. E isso é subejamente na nossa defesa sobre aquilo que é o principal para o Douro. E é assim também que, junto do Governo Central, devemos trabalhar. É reivindicar, não olharmos apenas e só para o nosso Conselho, mas olhar como um todo. Porque as dificuldades de uns são as dificuldades dos outros. E é dessa forma que nós temos cada vez mais ser solidários. E solidários não é só dizer aquilo quando nos convém. É quando não nos convém também colocar o dedo na ferida. E mais ainda, eu, sendo autarca socialista, jamais me iria permitir a mim que tivesse a defender uma postura que pode ser errada do Governo Central e que, porque sou do mesmo partido político, não posso tocar nisso, não posso falar. Não, bem pelo contrário. As coisas existem é para se falar. E para falar cara a cara olhos nos olhos sobre aquilo que está bem e menos bem. Só assim é que podemos evoluir e podemos melhorar o nosso território. Temos pouco tempo. Mas podes fazer a pergunta. Ainda a nível do ensino, vocês querem ir mais longe com o mini IPB? Como é que está este processo? Bem, o do mini IPB, vamos ser claros e taxativos. Primeiro, o IPB serve de exemplo, porque nós devemos copiar os bons exemplos e não ter medo de assumir esses bons exemplos. O IPB é hoje o melhor instituto politécnico do país. Sem dúvida nenhuma, estudei lá com muito orgulho. Muito bem. Aliás, já diz a música de Bragança, amigos para a vida. Por isso, para sempre. Amigos para sempre. Por isso mesmo, a nível do IPB, porque é que nós queremos que seja referência também Frei Espada à Cinta? O IPB tem hoje cerca de 146 nacionalidades diferentes e foi um modelo que foi implementado e que revolucionou por completo toda a região. Este é um facto. Foi uma mão de obra qualificada que ficou na região e foi sobretudo o afirmar do ensino superior. Dizer que o ensino superior no Politécnico, o melhor é em Bragança, que é do interior do país, quando há outros politécnicos a nível nacional, é de louvar e é de afirmar. Por isso é que Frei Espada à Cinta está a trabalhar com o IPB para assinar um protocolo que, através do ensino secundário profissional, uma vez que permitir para o ensino superior, naquelas áreas em específico, possam ingressar no ensino superior, que é uma forma de ficarem também cá na região, através de cimentar essa mesma via política de ensino. E por isso mesmo é que, primeiro, 3 pontos. 1. Cimentar o ensino secundário profissional. 2. Cimentar todo o organograma que existe de alunos nacionais e internacionais. E 3. Fazer a ponte para o ensino superior, dando como exemplo, e também podendo ir para lá, o IPB entre todo o ensino superior a nível nacional. Por isso, essa parte ainda levará algum tempo até chegar lá. Eu prefiro falar consigo cara a cara, olhos nos olhos, com transparência e dizer, primeiro afirmamos ensino secundário profissional. Depois ensino secundário profissional, quando estes que iniciaram agora estiverem no seu término, que possam ingressar sim no ensino superior. Uns irão ingressar no ensino superior, outros irão seguir a sua via profissional, mas subejamente há algo que será sempre taxativo. É que é um marco. Onde é que se formaram? Em Frei Espada à Cinta. Onde é que fica Frei Espada à Cinta? No interior do país. E como é que isso começou? Onde não existia ensino secundário profissional permanentemente. Nuno, vamos fazer agora o nosso contrarrelógio. Hoje vou começar eu. Sim. São 10 perguntas para responder no menor tempo possível. Ok, vamos a isso. Quer dizer, pode demorar uma semana, como outros participantes. Não percebi. Vamos lá então começar.
Lisboa ou Freixo de Espada à Cinta? Freixo de Espada à Cinta. Arrepende-se de ter candidatado a Freixo de Espada à Cinta depois dos problemas que encontrou? Não, bem pelo contrário, é para fazer a diferença. Já pensou deixar a política? Nunca. Qual é a sua prioridade imediata? Resolver a parte financeira de Freixo de Espada à Cinta. Qual é o seu desejo para a região? Que se afirme como um todo e sempre com orgulho e mostrar que a nossa região, o Douro, é um marco a nível nacional. O que ainda falta fazer em Freixo de Espada à Cinta? Haverá sempre algo que fará falta, até porque no dia que estiver concluído é sinal que estagnamos. Falta fazer muita coisa ainda em Freixo de Espada à Cinta. Primeiro resolver a parte financeira total de Freixo de Espada à Cinta e depois desenvolver ao máximo quer Freixo de Espada à Cinta, quer a região. Qual é o seu grande sonho para Freixo de Espada à Cinta? Que se afirme sempre pelos bons motivos e sobretudo com um conselho sério, honesto, transparente e de desenvolvimento, que seja uma referência a nível nacional. Gostava de regressar a cargos no Governo Central? Neste momento o maior cargo que tenho é a cadeira de sonho, que é ser Presidente da Câmara de Freixo de Espada à Cinta. Qual é o seu local favorito em Freixo? Praia Fluvial da Congida. E no Douro? Praia Fluvial da Congida. O que é que o faz feliz? Freixo de Espada à Cinta. Nuno, muito bem, um minuto Teve mais e uma. poucos segundos. E teve mais uma. Sim, um minuto e poucos segundos, mas valeu pelas respostas, muito obrigado. Nuno, nós temos mais duas perguntas para lhe fazer. A primeira é pessoal. Onde é que se vê daqui por 10 anos? Onde é que se vê daqui por 10 anos? Por 10 anos, essa pergunta para já, Matreira. ou a liderar os destinos de Freixo de Espada à Cinta. Mas como o futuro a Deus pertence e primeiro temos de trabalhar o presente para projetar o futuro, virem-me sempre a defender Freixo de Espada à Cinta e a região. E já agora, para quem quiser visitar o Conselho, começa por onde? Pelo início onde começa Freixo de Espada à Cinta, por todo o Conselho é um esplendor, mas aliás, pegando até na questão das 10 perguntas que alguém demorou uma semana a responder, eu aconselho vivamente para todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver que tirem uma semana para desfrutar nas próximas férias do verão ou de inverno Freixo de Espada à Cinta, porque terão muito para descobrir e sobretudo para refletir sobre o mar de oportunidades, sobre um conjunto de oportunidades que existe, o Rio Douro, a cultura e sobretudo a gastronomia local, porque quem não souber receber pela parte da gastronomia jamais poderá cativar no resto. Aquilo que nós aconselhamos é que durante essa semana possam visitar Freixo de Espada à Cinta e façam um favor a vocês próprios. Deixem os telemóveis em casa. Apenas e só para tirar imagens que fiquem na memória e não precisam de telemóvel e que desfrutem ao máximo daquilo que nós temos para oferecer melhor, que é o Douro. E mais ainda, sendo este ano Cidade Europeia do Vinho 2023. E tão depressa quanto possível que se possa lá chegar de comboio, não é? Muito bem. Eu ouvi alguém dizer um dia que ia lá passar umas férias. Nós hoje conversamos com o Nuno Ferreira, ele é o Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta. Já que o Nuno fez várias confidências, faço também uma. O primeiro programa que fiz na Universidade FM foi com o irmão do Nuno, com o Rui. Foi um enorme gosto, foi assim que comecei aqui o meu percurso. É por isso também, por todos os motivos, pelo que ouvimos hoje aqui, mas também por esse motivo, um enorme gosto hoje de estar aqui com o Nuno. Freixo de Espada à Cinta é a terra da seda, é a terra de Guerra Junqueiro, é a terra do Douro, paisagens deslumbrantes, maravilhosas através dos seus miradores, é a terra de tudo aquilo que o Nuno nos trouxe hoje e é uma terra que está a entrar no século XXI pelas mãos de um dos mais jovens autarcas que temos na região e no país, e isso é um enorme privilégio para nós enquanto dourienses e de certeza um grande ganho para Freixo de Espada à Cinta. Nuno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e as mais felicidades para a continuação do seu mandato. Eu é que agradeço. Muito obrigada, foi um gosto, obrigada. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. E todas as segundas-feiras fica disponível no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, YouTube e Facebook. Em todo lado. Nós, como sempre, voltamos para a semana. Até para a semana.